Fala aí, mano. Acho que tem coisa melhor pra falar do que eu. Perder pra Ponte Preta e Itaquera. Começa, pega o paninho. Pega o paninho, Não é vamos lá. paninho. Não é paninho. Eu sou um cara, eu me considero um cara justo. Quando é pra fazer críticas pra jogadores, Domênico Gato, eu sou o primeiro a fazer. E quando é pra elogiar, eu também elogio. Porque eu não tenho jogador de estimação, eu não tenho dirigente de estimação, eu não tenho técnico de estimação. É claro que eu fiquei triste com a derrota. E eu não romantizo derrotas. Se o Corinthians tivesse perdido, Domênico, da forma como perdeu, jogando em muitas partidas dentro do Campeonato Paulista, quando o Corinthians teve aquela sequência de 5 derrotas, cara, eu ia estar descendo cacete em todo mundo aqui. Mas não é o caso. Porque eu acho que a gente não pode ser simplista, Domênico, de falar assim, ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Eu acho que isso daí é ser resultadista e a gente não precisa ver jogo para falar isso. Eu acho que você não precisa, ganhou, vou falar que tá bom, e perdeu, vou falar que tá ruim. Agora, analisando o que foi o jogo ontem, cara, o Corinthians ele tomou um gol muito cedo, com 5 minutos. Se fosse o Corinthians da época do Mano Menezes, eu tenho certeza que ia ser aquele time bunda mole e frouxo que foi durante muito tempo dentro da competição. Cara, ontem, o Corinthians ele tomou um gol, parecia que ele não tinha tomado. Era um time que estava disposto a jogar, é um time que não se abateu, é um time que continuou criando jogadas, e a gente viu dentro da partida de ontem, jogadores readquirindo a confiança, chamando o jogo, o técnico colocando o time para frente, o Corinthians criando inúmeras oportunidades. Não fez o gol? Acontece, gente, tem dias que vai acontecer isso daí, é fato. Mas, independente da derrota, pessoal, ontem foi um time que não se entregou. Ontem foi um time que não se abateu, que lutou até o final. E, cara, vou te falar, representaram sim a camisa. Eu sei que tem hoje aí uma série de jogadores aí, jogadores não, torcedores da Celfiel, porque tem os caras que gostam, né? Tipo, ai meu Deus, não ganhou, tem que meter o pau. Eu quero sangue. Cara, na boa, você precisa filtrar partidas que são derrotas vexatórias, como o Corinthians teve, inúmeras durante a temporada. E repito, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto aí também, mas eu quero falar primeiro a respeito da partida de ontem. Foi um time que ontem voltou a ter alma, cara. Sabe, que realmente se impôs dentro de campo, que dá confiança para o seu torcedor. Eu entendo todo o cenário, não adianta querer achar que o Tonhão, o Antônio Oliveira, ia mudar o time da água para o vinho, como ele conseguiu já fazer, mas trazer o time para um padrão já de excelência, porque, cara, ele não fez uma pré-temporada, ele está conhecendo o elenco ainda. Então, nesse ponto, galera, eu acho que o torcedor do Corinthians ele tem que estar orgulhoso sim. E repito, não é romantizar a derrota. Não é achar, perdeu com garra, vamos comemorar. Não é comemorar a derrota, gente. É por isso que eu gosto de filtrar aqui e falar, separem um argumento realmente do outro. Quando o Corinthians perdeu inúmeras oportunidades, eu vim aqui e falei um monte. Hoje, não é que eu tô passando pano, como o Domênico falou, mas o Corinthians voltar a ter alma, pro torcedor, é um negócio gratificante. Porque a gente viu um time realmente que, o adversário fazia o que bem entendia dentro da própria arena. Quantos adversários pequenos e horrorosos chegaram na Arena Corinthians e mijaram de porta aberta. E ontem não foi assim. Nós fomos assim. O Corinthians ele voltou a ter raça. O Corinthians ele voltou a ter sangue. Então isso daí, cara, deixa o torcedor do Corinthians... não, pode usar o termo que você quiser. Mas eu volto a falar aqui, eu sou um cara justo. Eu não posso chegar aqui, igual aí a Celfiel, e achar que porque perdeu, descer o cacete em todo mundo e achar que nada presta. Ontem foi diferente. E eu tenho certeza que agora, diante do atual cenário, ficou praticamente impossível do Corinthians se classificar. Porque se a gente pegar a tabela do Campeonato Paulista... Não dá, né, mano? Até dá, Alvieira, mas tem que ter uma combinação muito grande de resultados. Por exemplo, o Corinthians ele precisa vencer seus 2 próximos jogos, que é contra o Santo André e contra o Água Santa, e torcer para o Mirassol, que tem 14 pontos, porque aí o Corinthians, se vencer os 2, ele vai para 16. O Mirassol tem 14, assim como a Inter de Limeira também. A Inter de Limeira falta 3 jogos para eles encerrarem essa fase, e o Mirassol faltam 2 jogos também, assim como o Corinthians. Mirassol, ele só pode fazer 1 ponto, tá? E se fizer 2 pontos, aí vai decidir no critério aí de desempate com o Corinthians. E a Inter de Limeira também não pode fazer mais do que 2 pontos para que o Corinthians possa ter chance de classificação. Ou seja, o Corinthians precisa torcer contra 2 adversários. Eu também acho que está fora, mas eu estou explicando a parte matemática. O Corinthians ele precisaria, Vieira, torcer contra 2 adversários para que eles não vençam uma partida em 3, que é o caso da Inter de Limeira, ou o Mirassol não vence uma partida em 2 jogos. Então, para mim, cara, o Corinthians ele tá fora. E vem do lado negativo,
É constrangedor. É constrangedor porque um time grande, ainda mais o Campeonato Paulista, que tem um regulamento todo voltado para que os grandes passem de fase, você vê o Corinthians fora da próxima fase do Campeonato Paulista. Só que eu falo aqui, Domênico, e repito, o Corinthians está desclassificado da próxima fase do Campeonato Paulista não é por causa da partida de ontem. É por causa da sequência de 5 derrotas consecutivas que teve no início do ano, no início da competição. E isso sim era inadmissível. Então eu acho que o torcedor, ele tem que realmente botar fé nesse time, fé no trabalho do Antônio Oliveira, que já mostrou qualidade. É um técnico, sim, que tendo tempo para trabalhar e possivelmente agora o Corinthians não se classificando, ele vai ter 3 semanas, é praticamente uma pré-temporada para conhecer o elenco, para trazer de volta jogadores que estão lesionados, como é o caso do Pedro Raul, do Palácios, enfim. E aí sim montar um time competitivo para as estreias aí na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. E a continuidade na Copa do Brasil também. Eu acredito sim no potencial do time do Corinthians hoje e acredito também no potencial do Antônio Oliveira. Essa precoce eliminação do Campeonato Paulista, eu ponho na conta do Mano Menezes e de tudo de errado que o Corinthians fez no começo do ano, não agora. Agora, conseguiu arrumar o carro com ele em movimento. Tarde demais, talvez, para classificar dentro do Campeonato Paulista. Mas eu ainda continuo botando fé, cara. Mas, mano, primeiro que são dois pontos aí, né? Primeiro que precisa ser muito trouxa pra perder da Ponte Preta. Nossa senhora! Você perdeu também o Jota. Que isso? Tomou gol de placa do Risso ainda. Mas sem brincadeira, agora essa eliminação precoce aí do Corinthians na fase de grupo, precisa se preocupar, porque assim, a Copa do Brasil, a gente sabe que a vaga da Copa do Brasil... Só que é pior ainda esse ano, porque o ano passado ainda o Corinthians ele conseguiu ali avançar pra próxima fase. Esse ano o Corinthians deve terminar na 10ª colocação no Campeonato Paulista. Pra cima de 8. Hã? Hoje é o 12º, ele é de 9º pra lá. Então, mas é que tá... Aí, ó, 12º, Vieira? 12º. E aí, Nossa, numa que dessas, horror. se não conseguir uma vaga pelo Campeonato Brasileiro ou vencer a Copa do Brasil, no ano que vem não tem Copa do Brasil pros caras, velho. Não, mas, ô Marcão, não, mas é que tá, Marcão, isso não me preocupa justamente pela perspectiva. Eu tenho certeza que o Corinthians ou estará dentro do G3 do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Olha, assim que vocês vão ficar bastante... Oi, finaliza. Só pra finalizar, Sombra, o pessoal me perguntou bastante a respeito aí do gol que o Carlos Miguel tomou. Cara, de verdade, se a gente pegar aqui, o manual do goleiro reza que o goleiro ele tem que espalmar a bola sempre pro lado e não pra frente. Mas, cara, isso daí é muito fácil falando no ar-condicionado e dentro de uma cabine. O cara jogando, o Carlos Miguel ontem, ele pegou um tirambaço que ele espalmou pra onde deu. Aí vão falar, mas se fosse o Cássio. O Cássio ele tem um histórico recente de falhas, que eu acho que podem pesar contra ele também. O Carlos Miguel, a torcida do Corinthians tem por ele um carinho muito grande e talvez isso atenue, é fato. Só que, gente, se você for analisar aquele lance, Domênico, eu tô falando sério mesmo, não tô querendo puxar o saco do Carlos Miguel, eu acho um grande goleiro, mas se tivesse tomado um frango, eu falaria também, não tem problema nenhum. Mas ontem, cara, foi um tirambaço do cara da Ponte Preta, ele espalmou pra onde deu, que foi, no caso, pro meio da área, e ele deu um baita de um azar, que ele jogou praticamente a bola na cabeça do cara da Ponte, que subiu sozinho também sem marcação, que a zaga também não esperava, o cara tá ali também posicionado e a bola sobrar daquele jeito, e ele acabou cabeceando ali, meio que encobrindo o goleiro do Corinthians. Mas eu não acho que tenha sido uma falha não, cara. Não acho mesmo. Se fosse uma bola fraca que ele tivesse espalmado pra dentro, até diria sim. Fala, porra, podia ter espalmado com mais força e pro lado. Só que do jeito que foi ali, cara, espalmou pra onde deu. É falha. É brincadeira, mano. Se fosse o Cássio ontem, mas tava falando 2 caminhão.